Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. Muito bom, bem-vindos de volta ao canal dos Paroleiros para o segundo bloco da Parola 109. Estamos aqui na nossa roda de parola 2D, diretamente dos nossos estúdios home office de Presidente Prudente, São José dos Pinhais e São Paulo, capital. Xandão, estamos esperando você semana que vem, Xandão. Não fuja mais do seu chamado de estar aqui conosco nos Paroleiros. Nós vamos te achar, homem. Vamos dar uma sequência aqui, então, nessa parola 109. Lá no primeiro bloco, nós falamos sobre o Little David, pequeno Davizinho, né? Atrás das suas malhadas de ovelhas de papai, quando foi, então, encontrado e chamado pelo profeta Samuel para a sua primeira unção. E a gente sabe que entre a primeira unção e a terceira unção de Davi, até ele se tornar rei de todo Israel unificado, houve um processo, houve Vamos chamar aqui de um deserto, Paulinho? Podemos chamar dessa forma, de um deserto? Não, dá para chamar assim de deserto. Mesmo porque, se a gente conotar deserto como lugar de sofrimento, lugar de provação, vai cair como uma luva, porque, poxa, o Davi estagiário, né? Rei prenunciado 15 anos antes de sentar no trono, sendo perseguido pelo próprio rei, bota deserto nisso. Ô Will, quero fazer uma provocação para você. Eu sei que você vai nadar de braçada no que eu vou falar aqui agora, né? Mas, olha só, trazendo aqui para a vida contemporânea, né? Quantas situações muitos não vivem depois de terem consciência do seu chamado e que são perseguidos por causa desse chamado? Por inveja, por difamação. Quantos Sanbalates e Tobias aparecem na vida de todos nós depois que a gente tem consciência do nosso chamado? Aqui já dá 3 parágrafos teu aqui, frouxo. Eu gosto, já que nós estamos falando de Davi, sobre isso que você falou, é interessante quando, lá em 1 Samuel 17, a partir do verso 24, nós vamos ver os irmãos de Davi já levantando-se contra ele, dizendo o seguinte: o que você veio fazer aqui? Ele só foi levar um pedaço de queijo, né? E é interessante que ele ouve as afrontas de Golias, né? E ele foi lá para agregar. E naquele exato momento que acontece, ele já leva uma lapada do irmão, falando: eu conheço o princípio do teu coração. E muito provavelmente isso deve ter acontecido porque os próprios irmãos de Davi foram rejeitados, né? Porque todos eles pensavam, imaginavam que eles seriam aqueles que seriam levantados como reis. E aquele que era o menos provável. O apóstolo Paulo vai dizer que Deus faz as coisas loucas, né? Então, olha que coisa interessante. Davi era um improvável, né? Paulo vai dizer que ele era como um princípio abortivo. Talvez Davi fosse da mesma natureza. A ponto de Davi, no Salmos 51 ou 55, agora errei o endereço, vai dizer que ele nasceu no pecado. Então, ele também se colocava, 51 lá, ele se colocava numa posição, como o próprio apóstolo Paulo fala, que dos pecadores eu sou o maior, né? Então, você vê que quando ele tem esse discernimento a respeito, as primeiras pessoas que se levantam contra ele são na sua própria casa. Começa pelo seu pai. Seu pai fala assim: não tem mais nada, não. Aí se Deus não revela, né, a coisa não acontece. Mas é interessante porque Davi, ele tem um posicionamento interessante, porque quando os irmãos começam a falar com ele a respeito disso, ele dá de ombros. Ele fala: não tem nada a ver com o que você está falando. E aí ele pergunta:
né? O que acontecerá com aquele que vencer esse gigante? E ele recebe uma promessa. Ele vai casar com a filha do rei, ele não vai pagar impostos. Então, você começa a ver que a partir do momento que ele se posiciona com o nível de consciência de que Deus o chamou para aquilo, da mesma forma como a adversidade se levantam, e meditando hoje sobre João capítulo 15, Jesus mesmo disse, né, ó, se te odeiam, porque começou por mim, porque começaram a me odiar. Então, porque vocês são meus discípulos, também vão te odiar. Né? Por quê? Porque nós confrontamos a verdade, né? Nós trazemos aquilo que é a verdade. Eu gosto muito de um texto que está lá em Efésios, em Timóteo, melhor dizendo, que diz assim, que a igreja, ela é o baluarte da verdade, ela é a detentora da verdade. Não é à toa que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Mas, olha que interessante, se você for mais para frente lá em 1 Samuel capítulo 17, olha a sabedoria que Deus deu para Davi. Se nós fizermos só um parênteses aqui, Davi, ele tinha um nível de consciência da aliança que Deus tinha celebrado com ele, através de Abraão. Agora, o mesmo povo que está debaixo da mesma aliança está passando o mesmo ultraje, a mesma depreciação, só que esse povo, então vamos colocar assim, tinha 1 milhão de israelitas. 999 mil, né, não criam na aliança. E Davi, ele se posiciona sabendo da condição da aliança. E aí, sabendo disso, olha o que ele diz no verso 32. Davi disse a Saul, aquele homem franzino, aquele homem que foi preterido pelo seu pai, foi preterido pelos seus irmãos, que acabou de ser ultrajado, agora ele vira para Saul e fala, não desfaleça o coração de ninguém. Ele deu uma exortação no rei. Você tem uma noção disso? Ele literalmente virou para o presidente da empresa dele e falou, rapaz, cala tua boca que você está falando besteira. Você vai perder a batalha por conta dos seus lábios. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que você está com um coração torto, mas eu vou te dizer uma coisa, o meu coração está reto diante de Deus e eu vou pelejar, eu vou vencer essa batalha. E aí, nós já sabemos da história, porque Davi ele invoca o poder da aliança, porque quando Golias fala quando ele vira para Golias e fala quem é esse incircunciso, ele está invocando o poder da aliança. E qual era o poder da aliança? O poder da aliança era, eu amaldiçoarei quem me amaldiçoar. Na verdade, na Bíblia Revista e Atualizada por mim, Davi falou o seguinte, cabeçudo, há 40 dias atrás, você invocou a maldição da lei contra você. Golias, que era cabeçudo, não entendeu. Porque, na verdade, se ele fosse inteligente, se aquela cabeça dele tivesse cérebro de verdade, ele passaria a pensar, rapaz, a aliança de Abraão diz que se eu amaldiçoar o Filho de Deus, eu vou ser amaldiçoado. Não que Deus amaldiçoa, mas virá o juízo. Então, o que Davi está falando? Ô, cabeçudo, você acabou de invocar a aliança. Só que é o seguinte, faltava alguém para chegar diante de você e te falar. Poder da aliança. E aí, olha que tremendo, né? De novo, ele sofreu a injustiça do pai, sofreu a injustiça dos irmãos, perseguido dentro da sua própria casa, e depois ele vai experimentar essa mesma coisa. Tem até uns salmos que vai dizer que ele foi traído dentro da sua própria casa, também apontando para Jesus, né? Ele foi ultrajado por Absalão queria roubar o coração do povo, mas aqui acontece a vitória. E aqui da vitória, começa uma perseguição maior ainda. Por quê? Saul matou 1000, mas Davi matou milhares. E essa música entoava todos os dias. Sabe aquela música chiclete? Ficava aqui no ouvido de Saul. Satanás fazendo a festa. Mas sabe de uma coisa?
O dardo vinha contra Davi. Davi só... Vinha algo se aproximar. Chegou a ponto dele celebrar uma aliança com o filho do rei. E o filho do rei, sabendo do coração de Davi, ele fala, minha capa é tua capa, minha espada é tua espada. Ou seja, a minha luta é sua luta. E sabe de uma coisa? Não importa o que meu pai está fazendo, eu estou com você. E aí nós vamos ver a consolidação da maturidade de Davi para que ele pudesse exercer um reinado. Eu não estou falando em relação à sua paternidade, que isso é outro papo. Que a gente sabe que Davi, como pai, só o sangue do cordeiro. Mas, Will, você falou de Davi celebrando, né, uma aliança com Jonatas, filho de Saul. É aquela frase que você sempre fala, né? A unção, ela vai na frente e anuncia, né, o ungido. Olha a importância de andar debaixo da unção, né? E debaixo da unção correta. No primeiro bloco, a gente falou acerca do elemento de rejeição de Saul, que foi justamente ele sair do ambiente da unção para a qual ele havia sido levantado, né? E olha como Saul começa em 1 Samuel capítulo 10, né? Ele começa aclamado, ele começa exaltado pelo povo, e olha como Salomão termina em 1 Samuel capítulo 31, em específico no versículo 4, humilhado, morto por suicídio junto com seus filhos. Ele começa exaltado, termina humilhado. Mas olha como Davi começa. Ele começa humilhado na sua casa. O menor de todos, o esquecidinho, o que está atrás das malhadas, 1 Samuel capítulo 16, verso 11. E o registro do fim da vida de Davi, lá em 1 Crônicas 29, a partir do verso 28, vai falar que ele morreu farto de dias, próspero e com um reino próspero, né? Então, Saul começa aclamado, termina humilhado. Davi começa humilhado, termina aclamado. Por quê? Tudo porque no meio do caminho, ambos tiveram oportunidade de lidar com a unção. Saul lidou da forma errada. Davi lidou com a forma correta. E olha Davi só, foi ungido em primeiro... Só fazendo um parênteses. Pode falar. E por conta disso, Deus faz uma promessa que do trono de Davi viria um descendente e nunca faltaria alguém para sentar naquele lugar. Ou seja, ainda que Davi tivesse morrido em ditosa velhice, a unção e tudo que ele fez em favor do reino perpetuou e perpetua até hoje. E não só perpetuou, eternizou. Porque aquele que é o rei eterno é da raiz de Davi, né? Lindo parêntese, Will, lindo parêntese. Agora, olha só, Saul, 1 Samuel 13, né? Já falamos disso lá no primeiro bloco. O cara escapou da sua unção. Davi, ele nunca foi além da sua unção. Mesmo sendo ungido em 1 Samuel capítulo 16, como futuro rei de Israel, agora no bloco anterior eu brinquei que enquanto Saul estava lá, Davi era só o estagiário, né? Então ele não podia tocar naquele que ainda era ungido para o trono, uma vez que ele seria ungido, que a sua unção efetivaria-se para o trono a partir do momento que o trono estivesse vago. Enquanto Saul estivesse lá, o trono não estava vago. Davi nunca atentou contra a vida de Saul, embora tenha tido oportunidades para fazê-lo, mas não fez isso, né? Quando Saul morre, em 1 Samuel capítulo 2, Davi é ungido rei sobre Judá. Sul, parte sul, Hebrom. Por 7 anos ele permanece ali. Para que em 2 Samuel capítulo 5, aí sim ele seja ungido rei sobre todo Israel, por onde ele vai reinar mais 33 anos, completando então 40 anos
de reinado e inteirando 55 anos após a primeira unção. 55 anos de experiência com a unção sem ir além dela. Sem ir além daquilo que lhe foi estabelecido como limite. A unção me limita, a unção me autoriza, mas ela diz quem eu sou. Quem eu sou pressupõe, inclusive, quem eu não sou. Por que Saul atropelou a sua unção? Porque, embora ele fosse ungido rei, ele não era ungido sacerdote. E o fato dele ter sido ungido rei não o autorizava a substituir o objeto da sua unção para tentar ser o que ele não era. Então, a unção também estabelece um limite. Ele estabelece até onde eu devo ir. A experiência de Saul foi de atropelar o limite da sua unção. A experiência de Davi foi, enquanto o trono não estava vago, ele não visava o trono. Enquanto o trono de Israel não era a sua unção plena, ele permanece em Hebrom. E só quando o trono de Jerusalém torna-se disponível, Davi reina sobre todo Israel. Andar conforme a unção, andar debaixo da nuvem que o conduz. Isso faz com que Davi termine a sua vida de um humilhado a um exaltado, e a negligência disso é exatamente o que faz com que Saul, que começa exaltado, termine a sua vida humilhado. Isso que você falou, eu me lembrei de um negócio que eu li hoje. Sérgio Cortella, eu sei que o Arthur gosta de citar filósofos aqui, então fazendo uma homenagem ao Arthur, Sérgio Cortella ele fez uma menção de um ditado antigo que diz assim: se você quiser ir rápido, você vai sozinho. Agora, se você quiser ir devagar, mas alcançar o teu resultado, você vai junto, né? Vai devagar. E é bem isso, Paulinho. É exatamente esse homem aí, ó. E é exatamente isso que ele fala, né? Então, isso que você falou com muita propriedade tem razão. Porque Davi, ele não atropelou os tempos, nem os modos, ele foi pautado exatamente naquilo que Deus foi falando para ele, por isso que ele é o homem segundo o coração de Deus, né? Bruninho, eu quero repetir a frase que você falou, eu até anotei aqui, eu vou... isso para mim foi resposta de umas coisas aqui, cara, mas andar debaixo da nuvem é reconhecer o limite da sua unção. É isso mesmo? Confere? Cara, não sei, mas se eu falei isso, que bonito, velho. Deus está falando aqui. Andar debaixo da nuvem é reconhecer o limite da sua unção. Isso eu não sou capaz de uma dessa, não. Essa é do Espírito Santo. A gente sabe. Mas o que é pica de lição aqui pra gente? Só uma pergunta. Isso foi um elogio ou... Eu não vou nem perguntar, deixa quieto. Ai. Então, fica aqui, então, de lição, vamos dizer assim, nesse segundo bloco, né? Do que tudo que nós falamos aqui, saber discernir tempos e modos, saber que do momento que você foi chamado até o momento em que a promessa se cumpre, vamos dizer assim, existe um processo. E esse processo ele é necessário ser passado para que, quando esse momento chegue, você esteja apto a se desenvolver, apto a estar pleno, né? Para poder usufruir de tudo aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Nós estamos falando aqui de liderança, né? Quanto maior a responsabilidade de liderança, maior a necessidade de tempo de preparação. Eu fico imaginando Já dizia Tio Ben, né? Tio Ben falava isso. Grandes poderes exigem grandes responsabilidades, é isso mesmo. Tio Ben era fantástico também. Mas então vamos fazer o seguinte, vamos parar aqui esse segundo bloco, né? Já temos muitas citações, pode confundir a cabeça das pessoas, porque tem muitas coisas profundas acontecendo aqui ao mesmo tempo, né? E então... O cabeção do Golias pode ser confundido. Cabeção do Golias, é isso mesmo. Então, no sabadão, estaremos de volta para o terceiro e último bloco desta Palavra 109. Siga-nos nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Já ativa a sinetinha, se inscreve no canal e compartilha com a galera.
para que esse conteúdo alcance o maior número de pessoas possíveis e a gente consiga espalhar a palavra de Deus aos 4 cantos do mundo. Esperamos você de volta no sábado para concluir essa roda de parola incrível. Grande abraço para você, se Deus quiser. Tchau, tchau.